Como a Sandra comentou na exposição dela, a Gênese ela é dividida em várias partes, né? E na segunda parte, ela lida com os milagres do Evangelho, e dentre os milagres do Evangelho, o que mais nos salta aos olhos, o que nos chama a atenção, são as curas efetuadas por Jesus. Então, eu gostaria de começar essa exposição mostrando um número para vocês: 50 a 70 trilhões. Olhando assim, inicialmente, nós não temos muita noção do que significa a grandeza desse número. O que é 50 a 70 trilhões? Para vocês terem uma ideia, isso já foi comentado aqui hoje, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, que não é nem uma fração ínfima desse número. A outra galáxia de Andrômeda, que também foi citada hoje de manhã, ela tem o dobro, 400 bilhões de estrelas, que também não chega nem próximo da grandeza desse número, 50 a 70 trilhões. Mas se nós ainda não estamos conscientes da grandeza desse número, eu então resolvi escrever ele por escrito. Isso é 50 a 70 trilhões. Mas se ainda não estão satisfeitos para entender a grandeza desse número, eu diria que se você contar de 1 a 50 trilhões, começando agora e gastando 1 segundo por número, sem parar nenhuma vez para tomar um cafezinho ou ir ao banheiro, você vai gastar aproximadamente 1.500.000 anos para contar. Eu já contei 2 vezes, conferi, e é isso mesmo. 1.500.000 anos para contar de 1 a 50 trilhões. Esse número representa a quantidade de células no corpo de um adulto. Você carrega consigo, você é constituído por 50 a 70 trilhões de células no seu corpo. Cada uma dessas células teve origem no gesto de amor entre um espírito encarnado no corpo feminino e um espírito encarnado no corpo masculino. Quando então, nesse gesto de amor, ou pelo menos assim deveria ser, o espírito encarnado no corpo masculino deposita no aparelho reprodutor feminino as células gametóides, os gametas masculinos, que contêm metade do número de cromossomos da espécie. A outra metade, a própria mulher tem quando libera o seu ovócito. Quando essa célula masculina adentra o aparelho reprodutor feminino, começa uma disputa desesperada entre eles, ditos espermatozoides, para atingir o objetivo final. Mas, infelizmente, apenas um é o vencedor. Então, você já nasceu vencedor. Você que está aqui geneticamente programado já é um vencedor, porque você teve que nadar muito rápido. Aquele espermatozoide Michael Phelps foi aquele que ganhou a natação, a corrida, e atingiu o ovócito lá nas trompas da sua mãe. E a metade daqueles cromossomos que o espermatozoide carregava juntou-se à outra metade dos cromossomos que o ovócito carregava, num fenômeno maravilhoso que nós chamamos de fecundação, que dá origem a uma célula, uma célula. Você um dia foi uma célula e você era chamado de zigoto. Zigoto, seu nome. Então, a partir deste momento em que há fecundação, qualquer processo de interrupção da vida é um crime contra a vida. Qualquer interrupção desse processo é um crime contra a vida. A vida começa na concepção, na fecundação. É o que diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, mas também é o que diz os embriologistas que nós estudamos na Faculdade de Medicina, como o Dr. Keith Moore, que é autor do maior tratado de embriologia que nós usamos nas escolas médicas. A vida começa na concepção. E a partir do momento que aquele zigoto é formado, ele é o que nós chamamos em histologia de célula pluripotente, ou célula totipotente, ou ainda célula tronco. É uma célula capaz de se transformar em qualquer célula do organismo. Tanto é verdade que você é constituído por diversos tipos diferentes de célula, todas oriundas dessa única célula. Inicia-se então um processo de reprodução, o zigoto se divide em 2, que se divide em 4,
que se divide em 8, e assim eles vão se dividindo numa progressão geométrica de razão 2. E em alguns momentos depois, essa é uma foto sua, já não mais zigoto, mas você agora se chama blastocisto. E você então é constituído por um punhado de 16 a 50 células, mais ou menos, sendo que as células do lado de fora são chamadas de trofoblasto e as células do lado de dentro de embrioblasto. Nomes difíceis, chiques, mas o que importa para a gente é que as células do lado de dentro, o embrioblasto, vão dar origem aos anexos do embrião: placenta, cordão umbilical, líquido amniótico. E as células do lado de fora do trofoblasto vão se multiplicar cada vez mais e vão formar todos os tecidos do seu corpo: sistema nervoso, sistema muscular, sistema ósseo, sistema digestório, sistema respiratório, todas essas células que compõem essa maravilha que nós chamamos de corpo humano, vem ali do trofoblasto. Nesse momento, todas essas células ainda são células pluripotentes, totipotentes ou células-tronco. Elas ainda são capazes de se transformar em qualquer célula do corpo. Passando adiante, nós vemos exatamente esse processo. Então ele ensina o espermatozoide, se junta com o ovócito, forma o ovo ou o zigoto. Eles se dividem em células iniciais, que é o trofoblasto, que são células que nós chamamos de células indiferenciadas, ali em alaranjado. Por que elas são indiferenciadas? Porque você não consegue diferenciá-las, elas são todas iguais. Elas ainda têm esse potencial de se transformar em todas as células. A partir do momento que elas se diferenciam ou elas se especializam, você já consegue ver diferença entre elas. Então, ao olhar ali uma célula nervosa, um neurônio, você vê que ela é completamente diferente de uma célula hemácia, por exemplo, uma célula do sangue. Já são células que fizeram faculdade, residência, pós-graduação e são especialistas na arte de fazer o que fazem. Ao contrário das células pluripotentes, que elas foram um dia. Mas é muito curioso isso, vocês não acham? Porque todas elas têm o mesmo código genético, o mesmo DNA, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. O código genético é o mesmo. Se elas têm o mesmo DNA, como é que elas são tão diferentes assim? O que é que acontece? Essas, de duas hipóteses, uma. Ou essas células, ao longo desse processo de especialização, elas vão modificando o seu DNA, deletando genes, excluindo e se transformando em células especializadas, ou elas ainda continuam com o mesmo DNA, só que elas ativam e desativam genes diferentes, mas o gene está lá. Só tem essas duas possibilidades. E como é que a gente sabe o que acontece com essa célula, com esse processo de diferenciação celular? Que vai gerar no fim um ser humano pronto para encarar uma nova reencarnação. Então é essa a pergunta. As células usam o mesmo material genético, a mesma informação, de maneiras diferentes. Será que é isso mesmo? E se é isso, como que elas fazem isso? Então eu apresento a vocês a epigenética, a paisagem epigenética de Waddington. Waddington era um geneticista. Essa paisagem está em todos os congressos de genética e epigenética. Então suponhamos que tem uma ladeira e você solta uma bolinha de cima da ladeira. Ela vai cair. E de acordo com as imperfeições do terreno, ela vai se dirigir para um lugar ou para o outro. Certo? Então aqui em cima, lá em cima, nós temos o zigoto. E a partir do momento que ele vai se diferenciando, de acordo com as imperfeições do terreno, ele se transforma numa célula óssea, numa célula nervosa, numa célula do pâncreas, à medida que ele vai se diferenciando. Agora, você acha que é possível uma célula nervosa subir ladeira acima e voltar a ser uma célula pluripotente? Isso é possível? O processo de diferenciação celular, ele pode ser revertido? Ela está descendo a favor da gravidade.
Como é que essa célula vai vencer a gravidade e voltar a ser uma célula pluripotente? E ainda, uma célula que é neurônio, ela pode pular direto para cá e se transformar, por exemplo, numa célula óssea? Sem regredir e voltar a ser uma célula pluripotente? Isso é possível ou não é possível? Isso é possível, a não ser... Minto. Isso é possível desde que uma força atue sobre ela e jogue ela para cima e vença a força da gravidade. Se nós descobrirmos uma força que faça isso, isso seria possível. Imagine as implicações disso. Você tem um tumor de pâncreas. As suas células pancreáticas estão doentes, mas você reverte essa célula pancreática para uma célula tronco. E ela volta a se transformar em célula pancreática sadia. Ou você tem uma célula da pele, que você, com raspado simples, tira essa célula da pele, já completamente diferenciada, e você a transforma numa célula pluripotente, e injeta essa célula, por exemplo, numa lesão de medula, e ela se transforma num neurônio. Imagine as implicações que isso nos traria em relação aos tratamentos médicos. Você tira uma célula de pele, manda para o laboratório, eles transformam essa célula em células renais, fazem um rim artificial com as suas próprias células e transplantam em você, sem rejeição. É o seu código genético. Será que isso é possível? E se fosse possível fazer esse caminho contrário? Então eu apresento a vocês o professor John Gurdon. Isso é o que o professor de ciências dele, do primário, falou sobre ele. Acredito que Gurdon tem planos de tornar-se um cientista. Até o presente momento, considero isso ridículo. Mas John Gurdon é o que nós definimos como gênio. É aquela pessoa que olha para o que todo mundo olha e enxerga o que ninguém viu. E foi exatamente isso que ele fez. Ele olhou para um problema, para uma situação que todos haviam olhado e enxergou algo que ninguém enxergou. A pergunta dele era: se uma célula de um adulto continha todo o material genético inicial, como eu perguntei, ou se essas células, durante esse processo de diferenciação, tinham perdido ou inativado esses genes de maneira irreversível, para sempre. É justamente a pergunta que eu fiz para vocês. Se as células traziam o material genético original ou se elas vão perdendo esse material genético para se diferenciar. Hoje, para a medicina, essa resposta é óbvia. Mas em 1962, quando John Gurdon fez essa pesquisa, era uma coisa inédita. Era uma coisa difícil. 1962. Então o que ele fez? Olha só, ele pegou um sapo, pegou um óvulo desse sapo, um sapo adulto. O que ele fez com o óvulo? Tirou o núcleo. O que sobrou? O citoplasma e a membrana. Está vendo aqui? Na primeira coluna? Aí ele pegou um segundo sapo. Pegou uma célula de pele, que é uma célula já diferenciada, já especializada. Tirou o núcleo dessa célula e colocou no citoplasma da outra. Ele fez uma transferência de núcleo. Então o que ele imaginou? Se essa célula perdeu os genes originais ao se especializar, quando ela se reproduzisse em laboratório, ela ia reproduzir como pele. Ela só sabia ser pele. Ela perdeu os outros genes. Ela só tinha os genes de ser pele. Mas, para surpresa dele, um novo organismo completo, um sapo inteiro, foi formado, mostrando que as células diferenciadas traziam todos os genes idênticos. Então, o seu neurônio, ele tem os mesmos genes que a sua célula de pele, que a sua célula de pâncreas, que as células da sua retina, que as suas células ósseas e assim por diante. Isso foi brilhante. É a mesma técnica usada para a clonagem da ovelha Dolly, transferência de núcleo. Mas, na década de 2000, o professor Shinya Yamanaka, da Universidade de Kyoto, no Japão, ele também queria criar células totipotentes, pluripotentes, reverter
epigenética, jogar a bolinha para cima naquela escala, pegar uma célula especializada e transformar ela numa célula totipotente. Só que ele não queria fazer isso transferindo o núcleo, não. Então ele começou a estudar quais eram os genes que precisavam estar ligados naquela célula para a célula se tornar totipotente. E ele começou fazendo análises combinatórias. Ele escolheu 24 genes e foi ligando e desligando os genes e vendo quais as combinações funcionavam ou não. Até que ele chegou no número mágico de 4 genes. Aqueles 4 genes ali, que o nome não interessa, se você conseguir ligar esses 4 genes em cada uma das suas células, todas elas se transformam numa célula totipotente. Você se transformaria em 70 trilhões de células totipotentes se você ligasse esses 4 genes ao mesmo tempo. Então ele reverteu a bolinha, ele jogou a bolinha para trás, de uma maneira diferente que o John Gurdon fez. O John Gurdon fez transferindo o núcleo, ele fez ligando e desligando genes. Por causa disso, esses dois ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2012, por reverterem o processo de diferenciação celular. Até aqui ficou claro? Estou falando muito difícil? Deu para todo mundo entender, mesmo quem não é da área médica? Porque vai piorar. Então, se todo mundo entendeu aqui, nós podemos passar para o próximo passo. Jesus, estou brincando, vai melhorar. O difícil já passou. Jesus era um espírito, a gente estava conversando aqui agora, né, Ricardo? Era o maior espírito que já pisou nesse planeta. O espírito mais evoluído, que dominava a matéria de uma maneira absoluta. Para vocês terem uma ideia, quando a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito perfeito. Ele coordenou a formação do planeta. Esse é o nível de espírito com que nós estamos lidando e em quem nós estamos nos inspirando como mestres. E a superioridade de Jesus, ela não vinha do seu corpo físico, obviamente. Allan Kardec coloca na segunda parte da Gênese que a sua superioridade vinha do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto, e é do seu perispírito, que era aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Além disso, a qualidade desses fluidos que constituíam o seu perispírito lhe conferiam intensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Essa era a natureza do espírito e do perispírito que constituíam a formação de Jesus, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Além disso, Jesus era dotado de dupla vista contínua. É o que diz Allan Kardec em A Gênese, o que significa que ele via o plano espiritual 100% do tempo. Ele olhava aqui, ele vê o plano material e o plano espiritual. O que significa que não havia maneiras de esconder-se de Jesus. Ele olhava para você, não há máscaras. Ele avassalava o seu psiquismo. Ele atravessava as suas barreiras mentais. Ele sabia exatamente quem você era, porque ele tinha a dupla vista contínua. E essa dupla vista contínua é demonstrada em várias passagens do Evangelho, quando dizia lá: e Jesus, sabendo do que se tratava, e Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Nós vemos isso direto, várias situações. Mas ele era médium? Ele era médium? Ele agia como médium nas curas que ele operava? E Allan Kardec nos diz que não. Jesus não era médium, porque médium seria um intermediário, um instrumento. Ele agia por si só, em virtude do seu poder pessoal, como em certos casos podem fazer os encarnados nas medidas de suas forças, como nós também podemos fazer na medida de nossas forças, como disse a Sandra, guardadas as devidas proporções. Então ele não era médium, ele agia por si só,
tinha um espírito e um perispírito puro, com um desejo incessante de fazer o bem e uma dupla vista contínua. E por isso ele realizou curas de todos os jeitos possíveis: à distância, à presença, com saliva, com lama, tocando, olhando, conversando, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, Jesus curou. No capítulo 4 do livro que todos nós consideramos muito difícil, Mecanismos da Mediunidade, que é sempre bom ter um físico junto, né, para estudar conosco, esse capítulo tem o título de Matéria Mental. Nesse capítulo, André Luiz nos traz essas informações de que os espíritos angelicais, os espíritos puros, eles têm um pensamento que vibram em ondas supra-ultra curtas. O que significa isso? Na física, quando a gente vai estudar ondas, a gente sabe que as ondas curtas, elas são ondas que percorrem o espaço de maneira muito rápida, e elas têm um alto poder de penetração na matéria, penetram profundamente na matéria, atravessam a matéria de maneira rápida. Já as ondas lentas são ondas que percorrem o espaço de maneira lenta. As ondas longas, percorrem o espaço de maneira lenta e elas têm pouco poder de penetração na matéria. Vejamos alguns exemplos. Olha, aqui é o espectro de luz visível. Nós só enxergamos isso aqui dos espectros de ondas. Abaixo do vermelho, o infravermelho, e acima do violeta, o ultravioleta, nós não enxergamos. Então, nós enxergamos esse mínimo intervalo de ondas. Mas do lado de lá, se você ver as ondas ultra curtas, temos, por exemplo, o raio-x. Quando você coloca-se na frente do aparelho, aquelas ondas atravessam o seu corpo, ondas curtas, alta velocidade, alto poder de penetração na matéria. As ondas de rádio são ondas lentas, baixo poder de penetração na matéria. E uma das ondas mais rápidas que nós conhecemos são os raios gama, com altíssimo poder de penetração na matéria. Penetra tanto que pode atingir o seu DNA, causando mutações genéticas. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do Bruce Banner, que sofreu um acidente com raios gama. E a penetração foi tão grande que alterou o seu DNA. E ele se transformou no incrível Hulk. Está aqui a prova científica do que eu estou te falando, que isso acontece. Mas nós sabemos que há um universo de fluidos ao nosso redor, o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico, ele é o veículo do pensamento. O que significa que ele é o transporte do pensamento. O pensamento viaja pelo fluido cósmico universal. É a estrada, a avenida, a rodovia por onde os nossos pensamentos viajam. E o que acontece se você está perto de uma pessoa que, quando pensa, emite ondas mentais super ultra curtas? E essas ondas viajam pelo fluido cósmico entre você e ela e atingem o seu corpo. O que acontece isso? O perispírito dos encarnados, ele é de natureza idêntica ao desses fluidos, porque tudo deriva do fluido. Se isso é verdade, o perispírito assimila facilmente as características daquele fluido ao redor dele. E se isso é verdade, esses fluidos espirituais podem atuar sobre o perispírito, que por sua vez está ligado molécula a molécula ao corpo físico, segundo Allan Kardec em A Gênese, todas essas informações. Agora, o poder curativo, então, de uma pessoa vai estar na razão direta da pureza da substância que ela consegue inocular, que vem dos pensamentos dela. Quanto mais puros, mais curtas as ondas, mais essas ondas penetram nas células, mais elas são capazes de modificar o seu genoma, o seu DNA. E depende também da energia da vontade. Lembra lá? Um desejo incessante.
de fazer o bem. Essas ondas são super ultra curtas, vêm de vibrações nucleares que fazem com que os átomos perispirituais daquele espírito deem saltos eletrônicos. O elétron salta de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia, e quando um elétron faz isso, ele emite um fóton. É um espírito de luz. Vibração de átomos espirituais, é um espírito de luz. E a vontade dá uma maior ou menor força de penetração, por causa do pensamento super ultra curto. Então, nós voltamos aqui. Imagine você diante de Jesus, o espírito mais puro que já pesou nesse planeta. E ele chega para você e fala assim: meu filho, levanta-te e anda. Você acha que aquelas suas células paralíticas, que têm o seu DNA alterado pela doença, não vão ter o seu DNA atingido por aquelas ondas mentais, e ele vai conseguir regular aqueles genes, ligando e desligando os genes e promovendo cura instantânea? Você acha que essas células vão resistir a ondas tão penetrantes, impregnadas de um amor tão puro? Não, elas não resistem. O médium passista, ele faz a mesma coisa, só que as ondas que ele emite são ondas de baixo poder de penetração. Por isso que a gente trata as pessoas no centro espírita por 1 ano e ela melhora 2%. Mas Jesus não. Com Jesus a cura é imediata, porque nós não vibramos com aquele tipo de pensamento. No corpo humano, tudo funciona através de receptor. Então as suas células, elas têm receptores para tudo. É como uma chave e fechadura. Então, por exemplo, olha, quando você fala assim, nossa, é uma adrenalina, né? Por que você sente os efeitos da adrenalina? Porque quando você libera a adrenalina no sangue, todas as suas células têm um receptor para ela. Ela se liga na membrana da célula, a adrenalina, que é uma chave, fechadura lá, amarelinho, adrenalina. Se liga no receptor específico para ela. Quando ela liga, ela desencadeia uma cascata de eventos que vai lá no seu DNA e liga e desliga um gene. Tem um efeito. Então aquele gene passa a produzir uma proteína. Um efeito. Ou ela desliga um gene e ele para de produzir uma proteína. Então tudo que a gente faz é assim. Todas as substâncias que nós produzimos são assim. Inclusive as substâncias exógenas. Quando você toma um remédio, um Tilenol, uma Novalgina, uma Dipirona, drogas, cocaína, elas só funcionam e têm efeito em você porque você tem um receptor para ela. Então nós nascemos com receptores para cocaína? Quando Jesus planejou o nosso corpo, Ele colocou lá no nosso cérebro receptores para cocaína? Receptores para o Tilenol? Não, claro que não. É porque nós produzimos substâncias endógenas que são muito parecidas com essas substâncias e enganam o mecanismo chave e fechadura. Então a cocaína, ela se liga num receptor das endorfinas, da morfina endógena que a gente produz, e simula o efeito. A Novalgina, o Tilenol, qualquer remédio, eles se ligam em receptores de outras substâncias que nós temos e que são parecidas com eles, e assim o efeito funciona, porque se você não tem receptor, não funciona. É o que acontece com os portadores de HIV. Algumas pessoas, 1% da população mundial, nasce sem o receptor que o HIV usa para entrar dentro da célula. Essas pessoas são naturalmente resistentes. Elas não pegam HIV. Já pensou que beleza? São X-Men. São mutantes. Elas não pegam HIV. Isso já tem um monte de estudo mostrando. Então, se a gente conseguisse eliminar esses receptores da população mundial, a doença acabaria. Mas isso dá um trabalho danado. Ainda não há tecnologia para isso. Mas por que eu estou falando de receptor? Porque o Dr. Bruce Lipton, um biólogo americano, no livro Biologia da Crença, ele mostra que esses receptores, eles não são sensíveis só a essas substâncias químicas, mas eles são sensíveis a ondas de pensamento. Então o seu pensamento é capaz de ativar um receptor desse, causando uma resposta celular. Pense grande e teus feitos crescerão. Pense pequeno e irás direto ao chão. Pensar
é criar. E aí nós trazemos o conceito de saúde diretamente relacionado ao seu pensamento. Pense grande e você terá saúde, pense pequeno e você adoecerá. Você ligará os seus receptores e seus genes de maneiras diferentes. O Dr. Kazuo Murakami, da Universidade de Kyoto, futuro candidato ao prêmio Nobel pela descoberta de um mecanismo que eu não vou entrar em detalhe, ele é um geneticista. E ele diz o seguinte: os nossos genes não são imutáveis, mas eles se alteram em resposta a diversos fatores ambientais. Identificamos pela primeira vez os genes específicos que são ativados pelo riso, provando que emoções positivas podem acionar o botão genético por um mecanismo de liga e desliga. As suas emoções podem ligar e desligar genes. É pouco provável que esse nível de organização ocorra por mera coincidência. Deve haver algo maior que seja responsável pela harmonia do mundo. Alguns falam de Deus, mas como cientista eu prefiro chamar de algo maior. E tenho forte consciência da sua existência. Estou trabalhando em um projeto em parceria com a Vossa Santidade o Dalai Lama, cujo objetivo é provar que a hipótese de que a felicidade, a alegria, a inspiração, a gratidão e a prece podem ativar genes benéficos. Poderá explicar os ensinamentos de Buda e Cristo, descrevendo-os como mecanismos de ativação e desativação genética. Liga o seu gene, desliga o seu gene. Restituo a sua síntese proteica adequada para a saúde, tiro a sua síntese proteica adequada para a saúde. Será que Jesus era um ativador de genomas? É uma hipótese plausível com a ciência. É uma hipótese que respeita o que próprio Jesus disse: eu vim cumprir a lei de fisiologia, a lei do corpo físico, que também era preciso ser cumprida. Ele não faria nada que extrapolasse a lei. Eu estive aqui para cumprir a lei. Não é nada milagroso, sobrenatural. Deve haver um mecanismo fisiológico que explica as curas de Jesus, as curas imediatas, instantâneas. Será que era um mecanismo de liga e desliga genes através de ondas mentais super ultra curtas? Esse rapaz horroroso que vocês estão vendo aí, que inclusive é um apoiador da Fraternidade Sem Fronteiras, que já esteve até lá em Moçambique visitando as aldeias, esteve muito doente alguns anos atrás. Todos vocês que acham ele horroroso, lembram que ele foi submetido a um processo de estresse enorme e quase desencarnou. E vejam como ele ficou durante o tratamento. Os cabelos dele mudaram de cor. Por que isso aconteceu? Porque todos nós nascemos com um gene que vai embranquecer os nossos cabelos em algum momento da vida. Basta que ele seja ligado. Se ele não for ligado, você não vai ter cabelos brancos. Qual é o principal gatilho para ligar esse gene? Estresse emocional. É por isso que alguém que está passando uma dificuldade financeira, uma separação, óbito de alguém muito amado, envelhece precocemente. Porque o gene é ligado pela sua emoção negativa. Mas depois que o tratamento passou e ele ficou bem, o que aconteceu com os cachos? Com os seus cachos, com as suas madeixas? Voltaram a ficar enegrecidas. Por quê? Porque o gene foi desligado. É um exemplo prático do dia a dia e que a gente vê que funciona. Agora, e se nós conseguimos usar isso para outras coisas? Câncer, eu não te quero mais. Eu desligo o gene. Por que as mulheres que nascem com o gene BRCA1, BRCA2 têm 80% de chance de ter câncer de mama e 40% de chance de ter câncer de ovário, e não é 100% delas que têm, é 80%? Todas elas têm o gene.
Por que algumas desligam o gene, mantêm ele desligado e outras não? Por que essas coisas acontecem? Será que Jesus era um manipulador de DNA? Um manipulador de genoma? Será que nós conseguimos manipular pelo pensamento? Vejamos o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Imagine ser mulher na Palestina do século I. Se hoje já é difícil ser mulher no mundo em que vivemos, imagine ser mulher na Palestina do século I e ter um fluxo de sangue por 11 anos ininterruptos. Imagina a situação. A mulher que tinha fluxo de sangue naquela época, e entenda-se, período menstrual, era considerada impura. Está lá no Velho Testamento. E ela não poderia tocar ninguém, porque se ela tocasse alguém, ela tornaria essa pessoa impura. E para que essa pessoa voltasse a se purificar, ela precisava passar de um ritual onde uma ovelha, um coelho, uma cabra eram mortos e o sangue era derramado numa água, e essa pessoa tinha que banhar-se nessa água para ser novamente purificada. E ela sai de casa com 11 anos de hemorragia e encosta em Jesus. Alguém me tocou. Como? Claro que alguém te tocou. Tem uma multidão aqui, todo mundo te puxando, te pegar, alguém te tocou mesmo. Não, mas alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E ele olha para ela, ela está tremendo de medo. Fui eu, mestre. Filha, a sua hemorragia cessou, porque saiu de mim ondas mentais puras com desejo sincero de fazer o bem, porque eu vibro assim. E a sua vontade, o seu desejo sincero, a sua fé, canalizou isso tudo para as suas células e alterou o genoma das suas células uterinas que sangravam. E elas pararam de sangrar, voltaram a funcionar novamente. Vá e não peques mais. Vá e agora mantenha tu o teu padrão vibracional. Mantenha tu o teu pensamento sadio, para que o seu pensamento não altere os receptores das suas células e as torne doentes novamente. A mesma coisa acontece com o filho de Bartimeu. Senhor, que eu veja. Jesus misericordioso, tem misericórdia de mim. E não cansa de falar isso. E os apóstolos se irritam. Fique quieto, está perturbando o mestre. E ele gritava mais incessantemente: tenha misericórdia de mim. Então Jesus fala: vem até mim, eu não vou até você. É você que tem que fazer o esforço para chegar até mim. Ele se levanta, joga a capa num simbolismo, joga fora o velho, a capa suja, o mendigo, se levanta, faz o esforço de chegar até Jesus, e Jesus faz aquela pergunta que todos nós sonhamos que Ele faça para nós: que queres que eu te faça? Se você tivesse um minuto de frente diante de Jesus, como Públio Lentulus teve, como Paulo teve, e as respostas foram completamente diferentes, as reações. Públio perdeu 2000 anos porque ele foi orgulhoso e não atendeu o chamado. Já Paulo deu um salto porque estou pronto. Mas Jesus chega para ele e fala: que queres que eu te faça? Meu sonho é uma pergunta dessa. Jesus pergunta para mim: que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu veja. Que eu veja um mundo novo que está diante de mim, todas as possibilidades que o seu reino me trarão, que eu veja. E Jesus então restitui a visão com ondas super ultra curtas, corrige o DNA, uma hipótese, claro, sempre falando isso, e ele passa a sair pregando, não é assim? Pregando, mudou o padrão mental, para que as células não adoecessem novamente. Por isso, a importância da frase: levanta-te e anda, faça o esforço, saia do comodismo da sua cama mental, tire as cobertas, resista ao frio, saia, levanta-te e anda, faça alguma coisa da sua existência, busque as verdades espirituais, que é o que realmente importa nessa existência. Nada mais importa. Nada mais importa. Emmanuel diz com sabedoria que, se nós realmente acreditássemos na imortalidade na alma e na teoria de vidas sucessivas, nenhum problema seria problema. Mas que nós temos que acreditar nisso de fato e não de superfície. E aí tem uma historinha muito legal
de um homem que estava viajando numa estrada, um mineirinho. Ele ia na estrada e ele parou num posto de gasolina para abastecer. Já estou acabando. Públio Lentos teve 1 minuto com Jesus, eu tenho 5 para acabar, é uma eternidade. Esse homem ia numa estrada, e ele parou para abastecer o carro. Ele desceu, foi ao toalete, foi fazer um lanche, só que no caminho ele viu um cachorro deitado no chão, uivando de dor. Uivando de dor. E ele olhou aquilo, achou estranho, e aí ele foi ao banheiro, voltou, lanchou, voltou, e perguntou para o frentista. O cachorro continuava lá, gritando de dor. Escuta, frentista, por que esse cachorro está gritando de dor assim? Cigarrinho de palha, né? É porque ele está deitado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não levanta então? É porque dói o suficiente para gritar. Porque se doesse o suficiente para levantar, ele levantava e andava. Então assim é a vida conosco. Às vezes, nós precisamos que a vida bata forte o suficiente para a gente levantar e andar. Porque a gente fica só reclamando, só gritando de dor, mas a gente não levanta e não vai ao encontro de Jesus e do seu Evangelho. Então, o que é isso que a gente precisa fazer? Cada paciente leva o seu próprio médico dentro de si. Esse paciente nos procura sem saber essa verdade. O melhor que nós fazemos é dar ao médico que reside dentro de cada paciente a chance de trabalhar. Mude o seu padrão mental, você será o seu próprio médico. Não nos esqueçamos que o pensamento reto produz saúde. Eu agradeço a atenção de todos e boa tarde.